Bom, pessoal, agora nós veremos como é que é o desenvolvimento da lógica de treino para desvios posturais. Então, como é que a gente vai pensar a nossa lógica de análise e reflexão para planejar a sessão de treinamento para desvios posturais, tá? Então, o primeiro passo é, logicamente, o diagnóstico, né? Esse diagnóstico pode ser por meio de uma avaliação postural. Então, aí vocês tentem relembrar como é que é a avaliação postural lá nas disciplinas de avaliação postural, de medidas de avaliação, né? A segunda forma, a gente pode usar um software, né? Então, existem aplicativos que a gente usa para isso, por exemplo, DIPA, que nos permite, a partir da colocação de marcadores, ter já a medida do ângulo de cada um dos desvios, né? E se já passou ou ainda não alcançou o desvio. Então, é uma forma bastante eficiente de se fazer o diagnóstico do desvio postural. A próxima forma, ali, a terceira, é o exame radiológico, né? Então, vem o resultado ali, se nós temos um desvio postural ou não, né? Se nós apresentamos esse desvio postural. Bom, o segundo passo é desenhar, né? Então, por exemplo, aqui eu desenhei uma hipercifose, uma hiperlordose com anteriorização da pelve, aqui uma retificação torácica, uma retificação lombar com retroversão de pelve, uma escoliose tóraco-lombar em S, né? Sendo a torácica à direita e a lombar à esquerda, aqui uma elevação de ombros, depressão de ombros, joelho valgo, joelho var. Bom, desenha o desvio postural porque isso é muito importante na hora da gente refletir sobre os elementos desse desvio, tá? Bom, assim que eu desenhei, agora eu vou para o terceiro passo, que é identificar os desvios de tônus. Quais são os desvios de tônus? Então, aquela questão da tensão e da fraqueza, ou do aumento e da diminuição de tônus, que a gente chama de hiperatividade ou hipoatividade muscular, né? De algum grupo que está causando desvio postural, né? Devido àquele probleminha de consciência corporal, de propriocepção, onde o corpo não está dando a informação correta da postura desse corpo no espaço. Bom, vamos refletir em cada um desses desvios aqui para a gente tentar desenvolver esse raciocínio, né? Aqui, né? Então nós temos uma... vou usar a caneta verde aqui, acho que vai ficar mais adequado. Uma hipercifose torácica, aqui uma hiperlordose lombar, aqui uma retificação torácica, aqui uma retificação lombar, aqui uma escoliose tóraco-lombar em S, sendo torácica para a esquerda e lombar, tóraco-lombar sendo torácica à direita e lombar à esquerda. Elevação de ombros, depressão dos ombros, aqui joelho valgo e aqui joelhos em varo. Lembre-se que aqui nós temos também geno recurvato ou genuflexo, né? A gente tem aí esses desvios também no joelho, só que no plano sagital, né? Então, pulei alguns desvios aqui para a gente poder desenvolver o raciocínio nesses. Bom, na hipercifose torácica, o que nós temos, né? Nós temos aqui um grupo muscular com tônus aumentado, puxando demais essa região para cá, né? Quais seriam esses músculos aqui da região anterior, aumentando a concavidade da curva? A musculatura peitoral, né? Principalmente a peitoral maior, peitoral menor, a porção clavicular do peitoral maior, né? Toda essa musculatura está puxando a minha
a minha caixa torácica junto com a minha cintura escapular, né, para frente. E quem que está deixando de puxar atrás aqui seria a minha musculatura dorsal, né, os romboides, o próprio trapézio, né, as musculaturas que deveriam estar me auxiliando aqui, o serrátil, que deveriam estar me auxiliando no controle da coluna nessa postura e estão falhando no seu recrutamento, gerando essa postura aqui. No caso da hipercifose, né, o que nós vamos ter? Na hiperlordose lombar, o que nós vamos ter? O contrário. Então, toda a musculatura posterior com tensão aumentada e aqui a musculatura abdominal com a tensão diminuída, correto? Então, aqui nós temos aqui os paravertebrais, né, multíferos, aqui abdominal, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, com o recrutamento diminuído, né, e a barriga ali se projeta à frente. Como no desvio postural, né, assim como na torácica, nós temos o desvio postural associado no ombro, aqui na coluna lombar nós temos o desvio postural associado também agora à cintura pélvica, né? Então a gente vê aqui que na verdade a pelve ela está fazendo este movimento à frente aqui, né? Uma anteriorização. Então nós podemos dizer que nós temos uma tensão aqui do reto femoral ou uma diminuição do psoas, né? Que também vai se inserir lá na lombar, ou uma diminuição da tensão dos isquiotibiais e glúteos, né? Que vai estar faltando. E esse mesmo organograma, né, esse mesmo esquema se repete para os desvios de retificação, né? Lembrando que os desvios podem acontecer de forma associada ou não, mas a gente tem que fazer esse desenho para tentar identificar. Então, a postura exagerada aqui, né, do militar, a tensão da musculatura das costas, a retificação, aqui no caso ao contrário, né, seria a retroversão da pelve, um exagero do recrutamento abdominal, e aqui a musculatura glútea ou isquiotibial muito encurtada, muito tensionada, hiperativa, né, fazendo a pelve agora girar para trás, né? E o contrário é verdadeiro também para as hipoatividades, né, ou diminuições de tônus, né, onde a cadeia anterior aqui da região torácica vai estar com hipoatividade, a região posterior aqui da lombar vai estar com hiperatividade e aqui reto femoral e psoas vão estar com diminuição da atividade também. Bom, a escoliose a gente já viu que ela tem aí um caráter um pouco mais complicado. Por quê? Porque a escoliose muitas vezes é idiopática, né, gente? Ela não necessariamente está sendo gerada por tensões musculares, por alterações de tônus. Ela muitas vezes é uma coisa que acontece devido à genética da pessoa. Bom, no caso da escoliose, por mais que nós pudéssemos dizer que há uma tensão aqui, e por mais que nós pudéssemos dizer que há uma diminuição de tônus aqui e aqui, a gente não vai usar esse esquema, tá? Nós vamos fortalecer e alongar as duas partes, os dois lados da mesma forma. No entanto, agora a gente vai ter que estar ciente de uma coisa, né? Que esta pelve está inclinada dessa forma e aqui a cintura escapular, vamos exagerar um pouquinho mais para ficar mais visível, né? Ela vai estar inclinada nesta direção por causa da escoliose. Então, nós vamos ter aqui provavelmente uma tensão dos elevadores de cintura escapular, né? Uma hipoatividade aqui dos depressores e aqui o contrário, né? Uma hiperatividade de quem deprime a cintura escapular e uma hipoatividade de quem eleva, né? Então, por quê? Porque a cintura escapular ela vai estar sendo influenciada por esse desvio. A partir do momento que a gente ajuda a começar a corrigir esses aspectos, a gente tem certeza que a gente consegue já dar uma contribuída nessa questão de já contribuir nessa questão de estabilizar o desvio, impedindo que ele se torne depois um desvio estrutural, conforme a gente fala ali na evolução natural do desvio postural, tá? Já aqui as tensões, a gente pode ter uma tensão aqui, glúteo médio, quadrado lombar, né? Aqui essa região quadrado lombar, aqui glúteo médio, e uma hipoatividade agora do lado esquerdo do quadrado lombar e do lado direito do glúteo médio, né?
só trocar os símbolos aqui para eles ficarem mais adequadamente, falando a mesma linguagem aqui dos outros desenhos, né? No entanto, na escoliose, nós sempre teremos o mesmo volume de treinamento dos dois lados, mas a gente tem que conseguir identificar isso para apresentar isso para o nosso cliente. Por quê? Porque naquele exercício lá de mobilização, é importante que a gente enfatize para estar tentando girar essa escápula nesse sentido, para estar tentando trazer essa articulação nessa direção, com aqueles movimentos que a gente vai ver viu nos vídeos ali, ou você está vendo, de mobilização. Bom, já ombros aqui, esses sim a gente vai fazer a lógica 3:1. Aonde? Aqui, trapézios muito tensionados, né? Então a elevação dos ombros tem essa característica, né, de trazer o ombro para cima, né? Por tensão da musculatura de trapézio, principalmente a porção superior. E aqui a musculatura escapular posterior, né? Aqui o boneco está de frente, mas o que mais interessa é a musculatura de trás, tracionando essa escápula para trás. Então o próprio grande dorsal contribui com isso. Nós temos ali romboides, né? A musculatura escapular, que vai contribuir no controle dessa escápula. Bom, e aqui o mesmo acontece. Eu posso ter uma tensão exagerada dessa musculatura aqui, então aumento de tônus da musculatura de baixo, ou uma diminuição do tônus da musculatura mais proximal. Então, e essa aqui é a mais comum, né? Normalmente a galera que tem essa depressão dos ombros é porque falta um pouco de recrutamento da musculatura posterior e trapézia para tentar trazer a escápula numa postura mais anatômica, mais adequada. Já os próximos desvios aqui, joelho valgo e varo, esses são um pouco mais complicados. Por quê? Porque o joelho valgo, o que acontece, né? Levanta agora e vamos ver. Ó, coloca o seu joelho para dentro, você vai ver que o seu pé aponta para dentro, né? Então, o que acontece? Aconteceu uma rotação interna do quadril. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte desenho. Cara, isso é muito importante a gente desenhar para poder fazer esse diagnóstico, sabe? Então, aconteceu essa rotação interna do quadril. Só que o seu pé está apontando para dentro. Existem casos em que o pé está apontando para dentro, mas existe o caso contrário também, onde o pé está apontando para fora. Então, o que acontece? O meu joelho continua medializado, só que agora o pé aponta para fora. Então, eu fiz uma rotação interna do quadril, o fêmur girou internamente e a tíbia vai girar externamente para poder gerar esse equilíbrio. E o meu pé agora apontar reto. Então, a gente pode ter um valgo proximal ou um valgo bem distal, assim, que é só o pé apontando lá para fora e os joelhos apontando para dentro. Ou os dois, né? Então vai aí da sua avaliação postural ali, de como você fez a sua avaliação, seu olho clínico, para poder identificar isso, né? Para poder desenhar a sua lógica de treino. E aí, bom, o que nós temos? Se está rodado interno, é porque a musculatura que roda internamente está sendo exageradamente recrutada e o glúteo máximo, né, e glúteo médio aqui sendo hipoativados. E a galera do joelho é ainda mais complicada, porque quem faz as rotações são os isquiotibiais. Então, os isquiotibiais laterais aqui vão estar fazendo essa rotação externa, vão estar com a atividade aumentada, porque estão puxando para lá, né? E os isquiotibiais mediais, aqui pensa bíceps femoral no caso, né? Vão estar hipoativos, então vai ter a diminuição do tônus. Então, esse desvio aqui ele é um dos mais complexos, porque apesar de parecer muito que ele é um desvio só do plano coronal, né, do plano da frente, do plano frontal, não, né, gente, olha só, ele acontece também por questões do plano transverso, né, um dos desvios, assim como a escoliose, que a gente já comentou. O joelho valgo, ele também acontece no plano transverso. Se a gente olhar de cima, a gente vê que é necessário que a nossa perna gire para um lado e para o outro, tá? E o joelho varo vai ser exatamente o contrário, E o joelho varo vai ser exatamente o contrário do joelho valgo, né? Onde a gente vai ter a rotação externa do quadril e a rotação interna dos joelhos, né? Da tíbia. E aí a gente está dizendo aqui que a gente vai ter uma hiperatividade dos glúteos, glúteo médio e glúteo máximo, rodando para fora,
e uma hipoatividade adutora, que vão ser os principais rotadores internos. E aqui os isquiotibiais vão estar agora muito tensionados, os isquiotibiais mediais, e a falta de atividade dos isquiotibiais laterais aqui, que não estão sendo recrutados adequadamente. Então você precisa ser capaz de fazer esse desenho. Ou você tem uma cola contigo lá na academia, na sua sala de treino, ou você vai ter que fazer esse desenho. Eu gosto de fazer esse desenho porque isso ajuda a gente a exercitar o raciocínio de treino, a nossa lógica de treinamento, e ao mesmo tempo é bom para mostrar para o nosso cliente, né? Porque ele entende o que está acontecendo no corpo dele em cada um dos desvios posturais, e são esses os que eu trouxe aqui como exemplo. Bom, aí a gente vai para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Determinar os volumes de treinamento de cada fase, de mobilização versus alongamento e fortalecimento. Então, mobilização vai ser igual, né? Por que eu boto versus? Porque mobilização a gente, como ela vai tanto para um lado quanto para o outro, nos exercícios que nós selecionamos, aqui a mobilização ela é igual, mas o alongamento e o fortalecimento vão ter volumes diferentes de treinamento. Aonde eu vou fortalecer aqui, então aqui eu vou ter que fortalecer 3, e aqui eu vou fortalecer 1. Né? Então a cadeia de trás eu vou fortalecer 1, e fortalecer 3 e fortalecer uma série. Né? Lembrando que é 3 vezes mais série que a outra, né? Mais séries que a outra. E alongar uma série só nessa região. E aqui eu vou alongar 3 séries. Então eu vou fazer o exercício de um lado, vou fazer o exercício de outro, só que com volumes de treinamento diferentes. E aqui, a paravertebral, eu vou alongar uma série, alongar 3 séries, até hoje eu me confundo, por isso tem que desenhar, né? E fortalecer uma. Já aqui na hiperlordose lombar eu vou fortalecer 3 e vou alongar uma. E na rotação da pelve, reto femoral alonga 3 e fortalece uma. Isquiotibiais fortalece 3, alonga uma série. Então, a gente vai repetir isso para cada um deles, né? Então, aqui, por exemplo, os dorsais, essa região aqui, eu vou alongar eles 3 vezes e vou fortalecer eles uma série. Só que a musculatura aqui que deprime a escápula, e por isso a importância de compreender bem a cinesiologia, a musculatura que deprime a escápula eu vou fortalecer 3 séries, mas vou alongar ela apenas uma série. Apenas uma série. Tá? Aqui é tudo igual, né? Alonga 3, fortalece 3. Então a escoliose é o único desvio postural que a gente não tem alteração de volume, né? Então, eu já coloquei ela aqui no meio para ela ter esse destaque, né? Que ela é do plano frontal, mas ela tem uma característica um pouquinho diferente aí das outras, né? E aqui, por exemplo, no joelho valgo, o que nós teremos? Então, eu preciso fortalecer muito o glúteo, né? Fortalece 3 os rotadores externos. E vou alongar muito, alonga 3, quem? Os adutores e rotadores internos agora, né, gente? E vou alongar uma vez esses caras aqui, né? Rotadores externos vão ser alongados uma série também, uma série de exercícios de 30 segundos, né? E no caso aqui, os adutores e rotadores internos também vão ser fortalecidos na série. Gente, pensem nisso para um desvio postural que eu não apresentei aqui, né? Pensem isso para o desvio postural que vocês costumam ver no seu ambiente de exercícios, né?
no seu esporte, tem quais desvios posturais mais comuns. E vamos pensar qual é o tipo de prescrição que a gente vai fazer. Eu fiz aqui um exemplo de cada, por quê? Porque o outro vai ser exatamente o contrário, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Depois que eu determinei o volume de treino, eu vou planejar a minha sessão conforme o estágio da minha periodização que eu estou, né? E isso fica para o próximo momento, que é como é a periodização de treinamento para desvios posturais, certo? Qualquer dúvida, postem aí suas dúvidas que eu estou à disposição. Um abraço.